Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de imposto e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora no sábado, depois das cinzas. É sempre bom notar o que a igreja está dizendo na liturgia. Sábado, depois das cinzas. Porque na quarta-feira de cinzas, nós colocamos as cinzas sobre a nossa cabeça. E como todo ano eu digo, aquela cinza material que foi colocada ali na nossa cabeça, na nossa testa, onde o sacerdote disse: convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável, é o tempo de conversão. Aquela cinza já desapareceu, nós tomamos banho, né? Tiramos. Só que a cinza espiritual, ela continua, meus irmãos. Nós estamos em tempo de penitência. Nós estamos olhando para Deus e estamos dizendo para Ele, como diz o Salmo hoje, o Salmo 85, o versículo 3 diz assim: piedade de mim, ó Senhor. Piedade, tenha piedade de mim, porque sou pecador. E aí, no Evangelho, nós nos deparamos com Jesus diante de um pecador. Levi, que depois se tornou Mateus, o apóstolo, e também o evangelista. Vivia na coletoria de impostos, na vida de pecado. A coletoria de impostos para Mateus era a vida de pecado que ele vivia, cobrando impostos caríssimos e depois pegando para ele uma parte e dando a outra para César, o imperador. E aí quando Jesus passa, olha para ele, e Jesus, vendo a situação que Mateus estava, Jesus convida-o a segui-lo. Nós só conseguimos sair do pecado se nós seguirmos Jesus, se nós estivermos com Jesus. Sem Jesus é impossível sair da vida de pecado, meus irmãos. Eu vou repetir. Sem Jesus é impossível sair do pecado. É por isso que Jesus chamou: segue-me. Não é simplesmente chamar Levi ali, ou Mateus, para depois ele se tornar um apóstolo. Sim, também. Mas o principal que estava ali era a situação de pecado. Porque quando nós estamos na situação de pecado, nós estamos colocando em perigo a salvação da nossa alma. E nós precisamos salvar a nossa alma. Salvar de quê? Que salvamento é esse que nós estamos falando? Que salvação é essa que nós estamos falando? É a salvação porque nós vamos cair no mar e vamos nos afogar? É a salvação de um carro que poderia ali nos pegar? É a salvação talvez de uma fatalidade? Não, não é isso. É a salvação da condenação. Toda vez que nós ouvimos Jesus falar, como ele está dizendo aqui hoje, que ele veio salvar os pecadores,
que Ele quer a conversão dos pecadores? É justamente porque nós, pecadores, nesta vida de pecado, é uma vida que nos conduz à condenação eterna. Condenação eterna aqui, meus irmãos, é o inferno. É o sofrimento eterno no inferno. E nós temos tudo para viver a felicidade eterna no céu. Tempo da quaresma. Esse tempo é um tempo de revisão de vida. A minha vida está me conduzindo para o céu ou está me conduzindo para o inferno? Está me conduzindo à felicidade eterna com Deus ou está me conduzindo a minha vida para a condenação e o sofrimento eterno? Então, Deus, sabendo o que significa o sofrimento, porque a gente não tem base muito do que significa o sofrimento, não. Nós deveríamos ter aquele conhecimento, mas nós não temos esse conhecimento assim. Mas nós precisamos pedir a Deus a graça desse conhecimento, desse entendimento, como Santa Teresa d'Ávila teve. Ela teve a graça de ver o inferno e aí ela entendeu, e a partir daquele momento ela levou uma vida santa, tanto que hoje ela está no céu e nós falamos Santa Teresa d'Ávila, porque ela está no céu. E assim tantos outros que viveram uma vida errada, Santo Agostinho, e teve a graça do entendimento e levou uma vida santa. Aí Jesus está dizendo no Evangelho, dando uma resposta a esses fariseus e mestres da lei que estavam ali murmurando, dizendo assim, mas por que ele fica com os pecadores? Aí Jesus dá a resposta. Ele veio porque, aí ele usa uma metáfora usando a questão dos médicos, né? Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os pecadores, mas sim os que estão doentes. Aí ele termina de forma magistral o evangelho de hoje. Eu não vim chamar os justos, eu não vim chamar os anjos que já são justos, eu vim sim para os pecadores. Eu não vim chamar os justos, vou ler aqui direito, mas sim os pecadores para a conversão. Jesus veio nos chamar à conversão, à mudança de vida. Quem vive no adultério para parar de adulterar, quem vive na corrupção parar de se corromper, quem vive roubando parar de roubar. Qual é o seu pecado? Qual o pecado que você tem e que você sabe que esse pecado está te conduzindo ao inferno e você não para? E Jesus veio para você se converter, para eu me converter. É a pornografia. É essa busca de prazer desregrado fora do casamento, ou até mesmo aquele tipo de prazer dentro do casamento que não vem de Deus. Uma pessoa estava me dizendo uma vez de uma situação que ela estava vivendo com o esposo dela. O esposo dela estava numa vida tão desregrada de pecado que ele fez um convite para ela. E o convite foi qual? Dela se sujeitar a permitir que ele trouxesse uma outra mulher para os dois fazerem sexo com ele. Duas mulheres fazendo sexo com um homem. Imagina que isso está na cabeça de muitos homens e muitas mulheres. Que vida de pecado é essa, meus irmãos? Como é que pode um adultério que é permitido pelo homem e pela mulher, que são casados? Aí chega lá, meu bem, vamos fazer diferente, porque vive assistindo pornografia. E aí vamos fazer diferente, meu bem? Como? Olha, eu estou até meio com vergonha de falar com você. Não, mas fala.
Olha, vamos fazer assim? Vamos chamar mais uma pessoa? Fazer a 3? Meu Deus. E como é que uma mulher permite, como é que um homem permite uma coisa dessa? Para agradar? Não se agrada o esposo numa vida de pecado. Não se agrada a esposa na vida de pecado. Prefira perder o casamento, mas nunca cair num pecado desse de adultério que não é permitido por Deus. Se teu marido quer ir para o inferno, que ele vá sozinho. Se a tua esposa está querendo ir para o inferno, que ela vá sozinha. Mas eu repito, salvar o casamento numa vida de pecado? Não. Nós não podemos, não se pode viver uma coisa dessa. São Paulo, em uma das cartas, ele deixa isso bem claro, que o leito conjugal, ele não pode ser profanado. Na verdade, é na carta aos Hebreus que fala isso no capítulo 13, que o leito conjugal não pode ser profanado. Isso é profanação total. Então Jesus veio para chamar esse homem, esta mulher, à conversão, à mudança de vida. Olha a bondade de Deus. Ele já poderia chegar e condenar e vai para o quinto dos infernos. Então, já que você não quer viver uma vida sadia, não quer viver uma vida comigo, mas ele vem com toda a paciência e diz: por que você está vivendo uma situação dessa? Por que você está querendo isso? Por que você está querendo fazer essas coisas que são erradas? Muda de vida, é o convite. E aí a alegria quando a pessoa diz: não, Senhor, eu não quero mais isso, e bate no peito: piedade de mim, Senhor, como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude fazer do meu casamento essa profanação, essa orgia? Eu não quero mais. Aí a alegria do céu. Como houve essa alegria com Jesus, quando Mateus se converteu. Vamos mudar? Porque Jesus vai chamar os pecadores. E se você é pecador e eu também, vamos mudar de vida, vamos bater no peito e dizer: tem piedade de mim que sou pecador. Isso é mudança de vida. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É tempo de conversão.